O livro do profeta Joel, capítulo 2 e o versículo 17 diz assim: Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem, poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Temos vivido dias difíceis, onde aqueles que deveriam consagrar as suas vidas de uma maneira mais intensa, mais zelosa, são aqueles que pouco têm feito pelo povo de Deus. Nós estamos falando sobre os ministros do Evangelho, sobre aqueles que deveriam consagrar as suas vidas, e quanto mais eles percebessem que o povo de Deus anda desgarrado, como ovelhas que não têm pastor, quanto mais se percebesse que a igreja encara dias de frieza espiritual muito grande, quanto mais os ministros conseguissem observar a dureza do coração daqueles que professam a fé em Jesus Cristo, eles deveriam se colocar diante de Deus, clamando com um fervor intenso, para que Deus poupe o seu povo, para que Deus se compadeça do seu povo. É um momento de frieza espiritual que nós estamos vivendo em nossos dias. Nós precisamos admitir isso. Frieza espiritual, e frieza espiritual na liderança, naqueles que foram investidos de autoridade e que deveriam, com as suas próprias vidas, com o seu exemplo, com a sua dedicação, mostrar para os outros como deve ser a postura de alguém que ama realmente a Deus. Nós fizemos a leitura desse texto do profeta Joel, e o conselho que Deus dá aos ministros é esse: chorem os sacerdotes, chorem os líderes, clamem com lágrimas pela igreja, por perceber que a igreja dos nossos dias tem vivido uma frieza como nunca, talvez. Onde estão as lágrimas nos olhos dos ministros do Evangelho? Às vezes parece que os sermões são muito superficiais, parece que a nossa cabeça ela está cheia de teologia e pouco do Espírito Santo de Deus. Os ministros, aqueles que lideram o povo de Deus, os sacerdotes, carregam sobre si a responsabilidade, mas também o privilégio de entrarem na presença de Deus com lágrimas, sensibilizados pela frieza dos nossos dias, sensibilizados pela maneira como a igreja cristã hoje em dia tem se comportado distante de Deus. E os ministros, os sacerdotes precisam morar entre o pórtico e o altar, clamando a Deus pelo um reavivamento, por um derramar do Espírito sobre as suas próprias vidas e sobre a vida da igreja. Há uma necessidade de clamor, de oração. Quantos são os ministros hoje que são homens de oração, que gastam tanto tempo orando quanto gastam estudando para ministrar as Escrituras diante da igreja? Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de um avivamento espiritual
E isso precisa começar pelos sacerdotes de Deus. Sejam piedosos, não negociem as escrituras pela aceitação das pessoas. Sejam fiéis a Deus. Deus requer de cada um dos ministros do Evangelho que se humilhem na presença de Deus, que sejam comovidos pelo pecado da igreja e pelos seus próprios pecados e cheguem a Deus em clamor, em lágrimas, como intercessores. Isso é agradável a Deus e é agradável a Cristo Jesus, o Senhor. O choro, o lamento, a consternação pelo estado da igreja hoje. E o Senhor ouvirá e terá misericórdia de nós.